Então, boa noite, começando gravando a nossa aula de hoje. Hoje é 23 de setembro de 2021, 18 horas e 47 minutos. Estamos 7 minutos atrasados, né? Já estamos no final do mês de setembro, sempre está terminando o mês, né? E vocês terão provas na outra semana, é isso? A primeira semana de outubro, ou estou enganada? Tem prova, né? Já tem prova na primeira semana de outubro. Então, nós vamos ter que dar o máximo de nós, de vocês, né? Dar uma revisada nas aulas, que eu observei que vocês não estão... tem pouca gente que está vendo as aulas. Isso também é um bom sinal de que não tem dúvidas, né? Mas vamos ver no dia da prova. Certo? Então, hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente das que nós fizemos até hoje, tá? Então, eu vou apresentar o conteúdo, os conceitos, e depois, no final, vocês têm um formulário que eu vou liberar o link para vocês me responderem as questões valendo nota. Meio ponto, tá? Então, os que o questionário já fecha assim que termina a aula. Então, quem respondeu até a hora da aula, até o final da aula, respondeu. Os demais, daí, vão ficar sem, certo? Não vão ter a chance de ficar com meio ponto. É isso, valorizar os que vêm para a aula. Pode ser? Vocês não vão concordar, né? Pode ser. Ah, tá bom. Aí alguém ia dizer meio ponto só, professora. Quanta gente reprova por meio ponto, né? Eu já reprovei por 0,20, não era nem meio, 0,20. No doutorado, nunca tinha reprovado, em toda a minha vida fui reprovar numa disciplina do doutorado, né? Onde não podia reprovar, eu reprovei. Mas aí foi 0,20. Olha que dó, e não tem arredondamento, não tem nada, né? Então, às vezes, a gente briga por meio ponto, a gente diz, mas o que é meio ponto? Meio ponto é um semestre. A gente precisa, às vezes, repetir. E eu tive que repetir, viajando de Vacaria a Porto Alegre, toda segunda-feira, para uma aula. Quer dizer, era aula por um dia, né? Eu tinha aula a tarde toda. Mas, enfim, eu viajava 10 horas por causa de 0,20. Mas aprendi bastante. Nunca mais vou errar aquilo que eu errei. Eu vou apresentar uma tela aqui um pouquinho diferente para vocês também. E, na verdade, é fazer um convite para vocês, tá? Ux. Por que pararam? Para evitar efeito, ué? Ignorar. Por que é para parar? O que aconteceu? Você está apresentando para todos. Clique aqui para retornar a apresentação. Vocês estão visualizando a tela? Estão visualizando ou não? Sim, professora. Tá bom, muito obrigado. Tá, então eu tenho um convite para fazer para vocês. Amanhã eu vou estar falando para os cursos de doutorado da FACVEST, de mestrado, tá? Sobre sustentabilidade, conceito, história e futuro. Mas aí eu estou convidando vocês para assistirem, tá? Para os que querem certificado, aqui estão os valores, certo? Daí vocês vão fazer as inscrições lá no site da faculdade, tá? Eu vou falar, nós dividimos em duas partes, eu vou falar sobre a sustentabilidade econômica, né? Eu vou falar todo esse contexto de sustentabilidade econômica e desenvolvimento econômico, e eu vou trabalhar numa perspectiva até 2030 da sustentabilidade econômica e ambiental. E aí tem todos os reflexos, enfim, da economia, né? E onde os passos que a gente teve e até onde nós estamos, tá? Então, o certificado vale 4 horas, né? Se vocês tiverem interesse.
e estou convidando vocês, gostaria de ver muita gente participando amanhã, tá? Na faculdade. A professora Fátima também é professora, ela é da área ambiental, e eu sou da área econômica, então nós vamos dividir. Ela vai trabalhar o conceito ambiental de sustentabilidade e eu vou trabalhar o conceito de sustentabilidade econômica, porque a gente sabe que tem alguns meandros aí no meio e eles não podem ser separados, mas que sustentabilidade econômica é uma coisa e ambiental é totalmente diferente, tá? Então, isso era o convite que estou fazendo para vocês, certo? Então, gostaria de ver todos amanhã vocês lá, ou ao menos se alguém está precisando de horas, alguma coisa, amanhã de noite, às 19 horas. Deixa eu ver se tem a hora aqui. Às 19 horas, exatamente. Tá? E vai até às 10. Mas eu acredito que as pessoas vão estar liberadas antes, porque o pessoal não vai ficar todo esse tempo ali. Eu vou ter mais ou menos uns 40 minutos de apresentação, a Fátima mais uns 40, e aí depois, se tiver interrogação, como é que eu vou dizer, participação dos alunos e tal, mas, enfim, o nosso prazo máximo é às 10 horas, mas eu acredito que não vai às 10, certo? Então, a nossa disciplina de hoje, perícia contábil, né? Hoje nós vamos entrar para uma parte teórica, como eu falei, já os que não estavam no começo. Eu vou liberar um formulário depois para vocês preencherem e me devolverem até o final da aula, tá? É um formulário, um link de um formulário, onde tem as questões todas relacionadas à aula de hoje. Então, preste muita atenção na aula de hoje, tá? Porque hoje nós vamos ter conceitos e depois vocês vão responder as perguntas baseadas nos conceitos que eu estou dando aqui hoje, tá? Então, vocês precisam prestar atenção, fazer algumas anotações e tal. Acho que são 11 ou 12 perguntas, mais ou menos. É tudo teoria, tá? É uma das partes que vocês precisam conhecer, os termos que nós vamos usar aqui, porque senão vocês vão ficar um pouco perdidos nos demais. Na verdade, hoje eu observando, eu achei que esses termos eu já deveria ter colocado para vocês no começo, mas nunca é tarde. Então, nós temos algumas diferenças que precisam ser atendidas e observadas, porque são alguns termos aqui que nós precisamos saber aonde nós estamos, né? O que é um fórum, o que é uma comarca, o que é uma vara, o que é uma entrância e uma instância. São coisas diferentes, né? Então, essas coisas aqui eu preciso que fique muito claro para vocês, porque isso aqui, quando a gente estiver fazendo perícia, esses termos aqui, ó, e essa entrância, essa instância aqui, principalmente na instância, vocês vão ver toda hora vocês vão estar lendo e vocês vão estar vendo isso aqui. Na primeira comarca, na segunda, na primeira vara, não sei aonde, na entrância, né, na instância, poxa, mas será que os caras escreveram errado? É entrância ou instância? Né? Então, são essas questões que a gente precisa observar bastante, e vai ter muito, mas muito nos processos, tá? Então, os conceitos, como eu falei, são muito diferentes, né? Quando a gente fala em fórum, aí todo mundo vai dizer, sim, fórum, tem um fórum, mas é um fórum acadêmico, um fórum judiciário, o que é? Então, o que define o fórum nosso aqui, que nós estamos falando fisicamente, é fórum com acento e U. Quando a gente fala em fórum acadêmico, aqui é fórum, é o O aqui, tá? Então, essa é uma questão, inclusive, só para vocês vão ver ali agora, ou em conferência, ou coisas que vocês forem ver, vocês vão ver esse termo. Mas nós aqui vamos estar tratando de fórum, espaço físico, né? Que é onde abrange todo o poder judiciário. O que é o poder judiciário? É onde tem todas as pessoas que trabalham dentro de um fórum. Aí tem os assistentes, tem os juízes, tem o auxiliar, tem os promotores, tem o escrivão, tem assistente de escrivão, tem secretário de um, outro.
Então, o fórum é onde abrange todas essas pessoas que vão estar trabalhando, tá? É um prédio do fórum, enfim, é o local. E dentro deste fórum tem as suas comarcas, as suas varas, as suas entrâncias, a sua estância dentro desses próprios fóruns, tá? Então, isso que a gente precisa conhecer. Então, uma comarca corresponde ao território, aqui no caso, aonde o juiz de primeiro grau exerce a sua jurisdição. Então, vocês vão ouvir muito a comarca de Vacaria, a comarca de Bom Jesus, a comarca de Lages. Eu estou falando Vacaria, que eu moro aqui. A comarca de Lages, a comarca de uma outra cidade maior ali, Palhoça, a comarca de Caçador, enfim, Florianópolis. Vocês vão ouvir falar de comarcas, tá? Todas elas se referem a um lugar. Por exemplo, aqui a comarca de Vacaria, né, que é o que eu trabalho fortemente, comarca de Vacaria, comarca de Bom Jesus, né, são municípios diferentes, tá? Então, cada fórum tem a sua comarca e é onde o juiz tem uma jurisdição para trabalhar, onde ele é designado para aquela comarca. Por exemplo, o juiz que é designado para a comarca de Vacaria trabalha só na comarca de Vacaria, ele não vai atender outras comarcas. Ele é o local onde que ele vai atender, que é de sua competência. Ele não pode legislar numa comarca onde não é da competência dele. Dentro dessa comarca, nós temos a vara, né, que se chama... Aqui, por exemplo, nós em Vacaria temos a primeira e a segunda vara. A vara judiciária é local ou a repartição que corresponde à lotação de um juiz. Então, cada vara tem vários juízes ou um juiz que é o responsável por ela, dependendo do tamanho ou da quantidade de processos que tem, tá? Então, a cada uma delas tem a sua vara e tem seus promotores que trabalham ali dentro desta vara. Okay? Então, a vara judiciária é o local ou a repartição, né? Por exemplo, eu trabalho muito com a primeira vara, alguma coisa com a segunda. Então, por exemplo, quando eu chego no fórum, eu já sei, eu quero ir na primeira vara. Então, para mim, aqui eu sei que é lá no 5º andar. Eu já vou lá no elevador e sei que é lá no 5º andar. Ok? Agora, quando eu vou protocolar os processos dentro do fórum, é um único setor que recebe todos eles, é o setor de protocolo, recebe todos os processos no mesmo lugar. Então, se vocês lembram que semana passada, no laudo, eu mostrei um modelo de laudo, só um pouquinho, que eu acho que tem gente querendo entrar. Tem alguém pedindo para entrar? Se tiver, me ajudem aí, tá? Então, quando eu estava falando semana passada, que eu mostrei para vocês no cabeçalho lá, tinha a primeira vara da comarca de Vacaria. Então, era para a vara ao qual aquele juiz tinha me designado. Então, eu trabalho para a primeira e para a segunda vara. Então, o juiz, e quando eu vou fazer o laudo, por isso que eu tenho que colocar qual vara é, quando eu faço o laudo, especificar direitinho. Então, no meu caso, era a primeira vara da comarca de Vacaria, tal, né? E aí, o nome do juiz. Cada vara tem um nome do juiz responsável. Depois disso, tem a entrância. A entrância já, as comarcas que podem apresentar uma ou mais varas, que é o caso de Vacaria. Então, Vacaria tem uma entrância que tem mais do que uma vara. Podem ser classificadas como de primeira ou de segunda entrância, além da comarca de entrância especial. E ainda pode ter uma comarca de entrância especial, tá? A comarca de primeira instância é aquela de menor porte, que tem apenas uma vara instalada. Então, se a comarca de Vacaria tivesse só uma vara instalada, ela seria de menor porte,
ou seja, que tem menor movimentação, que tenha o menor número de processos, né? Então, ela seria, se ela fosse pequena, ela teria só de primeira entrância, tá? Que daí teria a primeira. Tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e quinta vara, certo? Então, dependendo delas, isso é que vai definir. Já a instância, olha aqui, isso aqui precisa ser muito definido. O termo instância corresponde ao grau de jurisdição, ou seja, os juízes de órgãos de primeira instância são os que primeiro estabelecem o contato com as partes. Então, de primeira instância é aonde entra o primeiro processo, entra a primeira parte. Entra assim, a pessoa entrou na justiça por algum motivo, e aí, dependendo de cada um dos motivos que são, eles já são direcionados para uma vara ou uma instância. Tá? Dentro dessa entrância tem as varas, e dentro da entrância tem as instâncias, que é especificamente onde os juízes atuam, ou que é efetivamente onde ele dá o canetaço, tá? Então, assim, quando a gente fala o poder judiciário, ou quando a população busca justiça para ter orientação e receber atendimento. Então, a gente diz assim para uma pessoa, vai no poder judiciário, né? Vai no poder judiciário. Então, dentro de tudo isso, ainda tem o poder judiciário, que é um local onde as pessoas vão buscar informações, porque elas têm dúvidas, e dentro desse poder judiciário é onde elas são direcionadas, ou elas recebem os primeiros atendimentos, né, as primeiras informações. Aí, depois, nós temos ainda, enquanto nas comarcas menores é comum haver uma única vara, que reúne vários tipos de ações, né? Então, lembra que eu disse assim, imagina se é como se houvesse como é que eu vou dizer? Um médico, enfim, né? Só tem um médico na cidade. Ele atende todos os tipos de paciente, todos os tipos de doenças, certo? Nesse sentido que a gente, quando a gente quer falar, assim, para exemplificar, né? As comarcas menores, os municípios pequenos, que têm muito pouco movimento, mas que já requereu, por algum motivo e conseguiu o direito de ter uma comarca dentro do seu próprio município. Então, vai ter uma única vara, né? Que aqui para nós é o caso de Bom Jesus, que só tem uma, né? Porque ele é um município muito pequeno, ele tem uma só, então reúne vários tipos de processos, ou todos os tipos de processos entram ali. Entram nesta como se fosse jurisdição, né? Eles entram ali, todos entram neste local. Em comarcas maiores, há divisões de varas, conforme suas atribuições. Então, vocês vejam que já começa a haver umas especificidades, né, mais afinadas, mais direcionadas. Só um pouquinho. Ok. Vocês estavam vendo direitinho a minha tela ou não? Sim. Essa barra aqui, vocês não estavam vendo ela? Que para mim está aparecendo aqui? Não, para mim tá aparecendo em modo de slide. Estava aparecendo modo de slide? Ok. Eu não sei o que está acontecendo, ele está me dando mensagem toda hora aqui, está me incomodando esse barulho. Então, vamos lá. Em comarcas maiores, há divisões de varas, né, conforme suas atribuições.
Então, por exemplo, a vara da infância e da juventude, da fazenda pública, vara civil, vara de família e varas criminais. Então, aqui para nós, em Vacaria, nós temos todas essas aqui, ó, todas elas existem, né? Então, nas varas da infância e juventude, é onde são decididos, é onde são tratados os assuntos, os temas específicos da infância e da juventude. Ali pode acontecer maus tratos de crianças, de jovens, né? O trabalho de jovens não permitido, enfim, tudo que envolve infância e juventude, que são adolescentes, é tratado tudo dentro dessa vara. Tá? E aqui tem as partes, os promotores, enfim, os juízes que atendem essas varas, que são os responsáveis por todos os temas que trata da infância e da juventude. Ok? Já nas varas da fazenda pública, isso daqui eles tratam exclusivamente ações que são que envolvem órgãos públicos diretamente, que é os estados, os municípios, enfim, a empresa de companhia mista, né, ou de sociedade mista. Um exemplo aqui, o caso do Banco do Brasil, que é a economia mista, né? Todas essas empresas que são de economia mista. Então, as varas da fazenda pública. Isso daqui, olha, eu peguei um processo que entreguei não faz muito tempo, da fazenda pública, ele está há 28 anos rolando, literalmente. 28 anos. Então, aqui, o que aconteceu? Uma empresa foi notificada por estar transportando mercadorias da Zona Franca de Manaus para o Rio Grande do Sul. Na verdade, é um rolo muito grande, mas assim, vou tentar especificar um pouquinho. Essa empresa é uma empresa instalada com estabelecimento, agora não me lembro se o estado é de Minas Gerais, eu não me lembro bem o estado, é lá no norte, no centro-oeste, não no norte. Daí, essa transportadora, essa empresa pegou os produtos na Zona Franca, levou para seu depósito e mandou aqui para o Rio Grande do Sul. E eles foram pegos no meio do caminho, porque eles estavam vendendo ou transportando os valores, os produtos, com o mesmo valor que veio lá da Zona Franca. E o Estado entendeu que haveria que ter uma ICMS, destacado ICMS na nota. E eles não destacaram, eles fizeram como se estivessem transportando o produto, só um transporte de produto, né? E aí, olha, é rolo, sabe? É rolo. E aí entrou para a primeira instância, para a segunda instância, para a terceira, para a quarta, e veio para mim fazer o cálculo. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Eu não sei se o Estado vai conseguir cobrar isso, tá? É muito dinheiro, então isso aqui envolve essas varas da fazenda pública. E aí entra toda a legislação de ICMS, no caso aqui do Rio Grande do Sul, lá do estado aonde veio o produto, e a legislação da Zona Franca. E aí te vire, perito, te vire, né? E aí o Estado quer receber, a empresa que estava transportando não diz que não deve, a empresa que estava transportando diz que quem deveria pagar, então, é a empresa ao qual ele ia entregar, numa loja de produtos, né, ao qual ele ia entregar, e é uma briga ali de cachorro grande. E agora foi até bom eu me lembrar, porque eu quero dar uma olhada como é que está o processo, né, dar uma consultada para ver como é que ele está. É muito enrolado isso, né? Tem muita legislação específica, muitas leis, e aí quando envolve os municípios, aí entra nas leis dos municípios. Geralmente acontece com IPTU, com essas questões ambientais, também entra aqui, né? Na fazenda pública, e dependendo, ela entra aqui nas criminais também, tá?
dependendo de qual é o grau, entra nas criminais. Mas, então, geralmente, tudo que envolve setores públicos nas varas da Fazenda Pública. Já as varas cíveis, então, aqui envolve questões de... como é que eu vou te dizer? Ai, meu Deus, agora me fugiu a palavra. Mas é assim, direitos do consumidor, revisão de contratos, revisão de financiamentos. Aqui também pode entrar separação de sociedades cíveis, né, de empresas, dissolução de sociedades cíveis, sociedades empresárias, né, e a dissolução de, também aqui entra, às vezes, a dissolução de união de famílias, tá? De casamento, se elas não estiverem no litigioso, se for de comum acordo. Inventários entram aqui também, as questões de inventários, questão de divisão, tudo que são essas questões cíveis que envolvem pessoas, né? Na questão civil. Quando uma pessoa, como é que eu vou dizer, danos morais, agora me veio a palavra, danos morais, entra tudo nessas varas cíveis. Já as varas de família, aqui entra tudo aquilo que é do litígio, tudo é muito litigioso, né? Separação litigiosa, inventário que ninguém acerta, ninguém concorda, né? Então, tudo que entra pelo litígio, que envolve muitos detalhes, entra nessas varas, varas de família. Já as varas criminais, ajuizado, juizado especial criminal, juízes de direito. Aqui entra tudo que for crime. Geralmente, essas questões de assalto com morte, atropelamentos, todas essas questões criminais que não puderam ser julgadas em outras instâncias, em outras varas. Um exemplo que pode acontecer aqui na vara civil, tinha uma dissolução de uma sociedade, certo? Uma sociedade empresarial. Estava ocorrendo aqui e não estava andando. E, por algum motivo, uma das partes matou um dos sócios. Olha a gravidade. Esse processo tem aqui e ele passa a se juntar aqui com o crime. E, às vezes, a gente pega esses processos, quando a gente não está acostumado a fazer as perícias ainda, a gente diz, meu Deus, mas isso aqui estava lá na civil, né? Eles estavam discutindo aquilo lá, por que agora vão estar discutindo o cara matou, não matou? E aí a gente tem que, às vezes, dar uma parada, dar uma respirada e dizer, não, realmente, aqui aconteceu por isso. Então, quando eu falo para vocês que outro dia que eu disse que eu tive que voltar a ler um processo, porque às vezes a gente dá uma cochilada ou passa as páginas que a gente acha que não é importante e chega lá na frente a gente não consegue entender, né? Mas digo, mas o que aconteceu aqui que agora entrou a vara criminal aqui no processo que estavam fazendo a dissolução dos cálculos? Mas às vezes eles só fazem como é que eles chamam? Um processo apensado, um no outro, né, para saber que eles estão em julgamento. Mas é bem chatinho fazer isso, tá? Ainda é possível... daí deixa eu só voltar aqui. Tá, e aí, aqui, nessas varas aqui, é onde acontecem os julgamentos, né, que as partes discutem e trabalham em cima disso. Quando digo as partes... Lembro que tem, vamos usar o mesmo termo, o executado e o executante, né? Que foi o que eu usei desde o começo para vocês, e os advogados, né? Então, aqui eles estão discutindo, estão, né, acertando, né? Vai e volta o processo. Aí, quando a gente pensa que o processo acabou, ele pode ir, vocês provavelmente já ouviram falar, o processo foi para a instância superior, o processo foi para outra instância. Já ouviram falar disso? Com certeza já, né? Então, ainda é possível recorrer, né? Quando um juiz de uma vara, enfim,
fez uma ou determinação ou julgou um processo, e, enfim, que a parte não concorda, ela pode recorrer ainda numa instância superior, que são os tribunais superiores, né? O Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar ou Tribunal Superior Eleitoral. Dependendo de cada caso, vai para esses daqui, tá? Então, digamos que seja uma reclamatória trabalhista, vai para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, demora muito tempo. Se são questões militares, vem para aqui. Se são eleitorais, vem para esses. Ainda é possível recorrer. Aí, então, a gente diz para uma instância superior. Então, aqui, no caso, cada município, aqui, eu vou falar para o nosso aqui, uma instância superior, terminou o processo aqui em Vacaria, as pessoas não concordaram, foi para uma instância superior, o Tribunal Superior do Trabalho em Porto Alegre, que é onde tem. Mesmo que tenha perdido lá, tem um outro tribunal que é de Brasília. Aí são outros juízes, outros julgamentos, né? Que pode acontecer, e aí cada tribunal desses vai olhar todo o processo de novo e vai ver se aquilo que foi feito estava certo ou não. E aí eles vão ter a sentença deles, né? E aí também, para dar uma continuidade, a diferença entre tribunal e fórum, né? Que a gente precisa também saber, está no fórum, está no tribunal. A gente vai depois consultar o processo e vai ver, está no fórum, está no tribunal. Qual é a diferença, tá? Então, o fórum é o primeiro grau da justiça, enquanto o tribunal é o segundo. Então, se eu vou consultar um processo que ele está no fórum, ele está aqui sobre a coordenação dos juízes da minha cidade. Está no Tribunal Superior, né? Ele está em Porto Alegre. Okay? Então, ele já está num outro grau. É no fórum que, via de regra, os processos é iniciado. É no fórum que acontecem as audiências entre as partes do processo, e é no fórum que as testemunhas são ouvidas também. Então, não vai ser lá no tribunal, no segundo, né, da justiça, enquanto que o tribunal é o segundo. Vai acontecer tudo no fórum, os processos, as partes são ouvidas, aonde você tem que colocar o processo. Então, não adianta a pessoa querer já abrir lá no Tribunal Superior, não. Tu tem que seguir os passos. E, às vezes, os processos passam por isso daqui tudo e depois vem para o perito, tá? Então, a gente precisa acompanhar todos esses passos, né? Qual é que é a diferença ainda entre a primeira e a segunda instância? Então, os tribunais de justiça são responsáveis por revisar os casos já analisados pelos juízes singulares da primeira instância. Então, se o processo subiu para a segunda instância, quer dizer, exatamente, é esse termo que eles usam, subiu para a segunda instância, quer dizer que houve recurso contra a decisão do juiz. Os advogados contestam o juiz, sim, eles contestam. E quando os advogados contestam o juiz, assim, o caso passa a ser examinado pelos desembargadores, né? Os advogados contestam o juiz. E aí eles vão para uma... Aí os desembargadores vão dizer se aquele juiz estava certo ou não. E ali passa para um juiz, para dois, para três. É uma chatice ficar lendo tudo aquilo lá. Mas, assim, por isso que não acaba nunca as coisas, porque é muita morosidade, é muitos processos, é muito tempo para ficar lendo, sabe? Às vezes a gente diz, eu não entendo por que é tão moroso os processos. Sim, porque vocês viram semana passada, fazia 2 anos exatamente no dia que eu tinha feito um orçamento, né? E eu estava fazendo o processo, fazendo o laudo naquele dia. Então, desde o dia que eu fiz o orçamento até a hora que eu estava fazendo o laudo que veio para mim, eu estava... se passaram 2 anos. Então, imagina se chega nessa instância aqui, demora muito mais. E um desembargador
Ser nomeado desembargador é um auge na carreira, né, dos formados em direito. O profissional pode ser considerado o juiz dos juízes. Então, o desembargador é a pessoa assim que passa por cima de todos os outros. Quando chega no ponto dele, eles têm eu chamo assim, eles têm um know-how assim que parece que eles são uns pega-deus, né? Eu já digo uns pega-deus, porque parece que eles sabem tudo, mas realmente eles sabem, né? Eles sabem, mas umas coisas assim que meio complicadinho. Mas, enfim, é aí que está eles, né? Então, eles são desembargadores, são os juízes que conferem que julgam os processos que os outros juízes fizeram, porque os advogados contestaram. E aí tem o promotor de justiça que defende os interesses da sociedade, né? Que dentro tem o promotor de justiça, no caso aqui em Vacaria tem alguns, né? E um deles, eles defendem os interesses da sociedade. Já o desembargador é o juiz que entrega a segunda instância do Poder Judiciário e quem tem a função de julgar os recursos apresentados pelos advogados e promotores de justiça contra as sentenças proferidas pelos juízes. Então, os juízes podem... lembro que eu estava falando de uns cálculos que eu estava fazendo para vocês na semana passada, que a pessoa devia mais de 1 milhão e tal, né? O juiz pode condenar a empresa a pagar esse 1 milhão. Mas a parte não vai concordar e vai pedir para ir para um desembargador. Aí o desembargador vai ler, vai ver tudo, ver se esse juiz estava certo ou não na sentença que ele fez. Às vezes eles concordam, né, com alguns itens, né, ou com a maioria dos itens, e eles mandam seguir algumas coisas, assim, por exemplo, o que eu estava falando para vocês, que o juiz manteve a multa de 2%. Pode ser que o desembargador tire a multa de 2% e deixe só a correção monetária e o juro de 1%, né, se as partes não concordarem, pode ser. Certo? Dúvidas sobre ali, ou já posso passar o link para vocês fazerem o questionário? Bom, não tendo dúvidas, então eu já vou passar o link para vocês, certo? Vocês acessem esse link aí, que é onde tem toda a tarefa para vocês fazerem, que vale meio ponto, certinho? E vocês têm, eu ia dar 15 minutos para vocês têm mais de 40 minutos, 45 minutos para fazer? Estão me ouvindo? Oh my God! Onde é que vocês estão? Estamos ouvindo, professor. Ah, tá bom. Eu falei demais hoje. Ou de menos? Não, tá de boa, professor. Vou tentar abrir o link. Eu vou tentar abrir aqui para mim também, ver se ele está funcionando legal. Ok, está funcionando bem direitinho. A questão 4 e 5 não tem espaço para escrever, né? Ou tem? Tem, deixa eu ver de novo. 4 e 5? Endereço eletrônico. 2. 4 e 5? Eu vou lá no formulário arrumar ele, tá?
vão respondendo o que vocês conseguem, eu vou lá consertar ele. Por que não está Questão 2 respondendo? também. Hã? A questão 2 também. Eu vi aqui a questão 2, acho que foi na hora que eu tinha esquecido de colocar o nome de vocês, lugar para nome, e o nome vocês conseguem colocar? Tá, eu vou fechar o meu formulário aqui, vocês vão me dizendo depois qual é a que vocês não estão... Formulários. Tá aqui. Professora, não vamos colocar o nome, nem o endereço eletrônico. A 4 e a 5 não tem como responder também. Tá, Eu não sei, mas eu acho que não compensa a gente estar respondendo, porque se a senhora alterar, não vai alterar para nós se a gente não acessar o link de novo. mas eu dou o link de novo. Eu dou o link de novo para você. Daí a gente vai ter que responder tudo de novo, daí. Não, então, por isso que eu digo, espera um pouquinho. Não, mas a senhora disse que era para nós ir fazendo, né? Sim, desculpa, eu errei. Errei feio. Configurações, vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Número 1, vocês conseguiram responder? A 1, sim. Por que ele não está me deixando... Deixa eu colocar outra questão aqui, então vamos ver. Resposta curta. Era o e-mail que não estava dando certo, né? Nome. Nome e e-mail. Nome. Ok. Resposta. Eu vou colocar parágrafo, que daí fica mais fácil. E aquela do e-mail também, né? Isso. Tá. Vou deixar com... Opa, é que eu tinha deixado com resposta... E as outras, mesmo sendo resposta curta, vocês conseguiu? Parágrafo. A 4 e a 5, não. Tá, só um pouquinho. Endereço eletrônico. Ok. A 4 e a 5? A 4 e a 5, não. Tá. Por que será? Vamos lá. A minha aparece a 2 também. O quê? A minha aparece a 2 sem espaço. Só um pouquinho, eu estou alterando aqui a 5. Texto longo, a 5. Ctrl C. Eu estou repetindo ela, tá? Parágrafo. Ok. E tem mais alguma que não está dando certo? A 2? Isso. Ctrl C. Ok. Enviar. Um pouquinho que eu estou arrumando aqui, tá? Eu estou querendo fazer o link de novo. Certo. Olha lá o link. Veja se está certo agora.
Se não conseguirem, deixa aquelas que estão sem espaço, que eu não consegui enviar ela. Mas eu acredito que deu certo. Aí está aparecendo para vocês a atividade valendo meio ponto, né? Ó, gerei um link automático também. Se aquele não deu certo, gerei mais um automático. Só me digam se está certo agora, por favor. Tá bom. Obrigada, Paola. Não esqueçam também de dar um oi ali do lado para mim imprimir a relação da presença, tá? Tudo tranquilo?
Júlia? Mari Carla conseguiu fazer? Tá fazendo? Tô fazendo ainda. Não, não, é só perguntando, porque daí eu não vi vocês falarem nada, não sabia se vocês estavam conseguindo ou não. Tá bom. Eu tô fazendo também. Tá bom. Então não vou atrapalhar. Ô, professora, ali no endereço eletrônico, o que que eu arrumo?
O e-mail, o endereço eletrônico é o e-mail de vocês? Ah, tá. Então tá. Obrigada. Expõe. O meu já deu certo, se a senhora quiser olhar aí. Vocês estão acostumados a ficar sempre com o microfone aberto, que eu achei que estava aberto, para vocês não ficarem escutando meu barulho aqui, mexendo nos papéis. Paola, gostou de fazer atividade assim? A Paola tem duas Paola duas vezes. A Paola respondeu duas vezes. Tem uma, deixa eu ver, Paola, tem mais do que uma? Não, né? Não. É prático, né?
Respondi também o meu, professor. Muito bem, de novo eu com o microfone desligado, né? Tá fechado, tá? A forma está correta. Agora eu vou ficar de microfone aberto, nem que vocês fiquem escutando o barulho dos meus papéis aqui.
Tudo bem aí com o pessoal? Não esqueçam de dar um oi ali para mim poder mandar o papel para a faculdade, tá? No chat ali do ladinho. Vocês têm aula do quê depois? Nenhuma a mais, professora. Nossa, que folgados! Todos conseguiram concluir? Sim. Todos? Só 3. Oi? Faltam 3. Tá. Não esqueçam de colocar o nome aqui do lado, tá? Se todos colocaram o nome aí do lado, eu encerro a gravação.
Alguém está com dificuldade para responder? Meus queridos alunos, eu vou deixar o link aberto até às 10 horas, tá? Não, agora é 20 até às 20h20 ele vai estar aberto. Depois eu não recebo mais nada, tá? Raquel, deixa eu verificar. Respostas. Paula, Júlia, Raquel, sim. Professora. Oi? Enviado. Tá. Eu tenho aqui 10 respostas. Vamos ver, deixa eu ir lá agora. 11 respostas. Vamos ver a relação. Paola, Priscila, Vitor, Júlia, Raquel, Iago, Mari Carla, Bruna, Letícia e Eduardo. Ô, professora, já tô finalizando o meu, que travou meu computador aqui, tá? Tá, eu Falta espero. só uma. Sim, eu espero, não tem problema. Não se estresse. Para aqueles que terminaram, se querem ir fazer um lanche, fazer alguma coisa, eu dispenso. Eu só estou esperando quem não terminou, tá? Então, Tá bom, professora. Boa noite. boa noite. Eu desejo uma boa semana para vocês. Até a semana que vem, tá? Um beijo no coração de cada Boa um. noite, professora. Boa noite. Eu estou esperando só a Lana que está. Eu me esqueci de liberar vocês. A Lana e a Bruna entregou, né? Deu, professora, já mandei. Tá, mandou? Então, um Já, beijo. deu uma olhadinha aí. Deixa eu ver. Lana, né? Uhum. Letícia. Lana, recebido. Então tá bom. Tá? Um Boa beijo, noite, professora. Beijo. um beijo no coração de vocês. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Não me queiram mal. Tchau, Tô tchau. terminando e já te mando aí, professor. O Vitor, tá. Eu só vou parar de gravar, tá, Vitor? Tu pode mandar. Tu preencheu a chamada? Já preenchi. Então eu só paro de gravar, depois eu fico esperando você me mandar, tá bom? Tá, eu já vou terminar, daí já te mando. Tá bom.
Então, boa noite para todos. Eu estou encerrando a aula de hoje. Acho que o trabalho foi exaustivo, mas acredito que valeu a pena, tá bom? Beijo no coração de todos. Até semana que vem.